Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, na tradução Almeida, revista e corrigida. João, capítulo 1, vamos fazer leitura, os primeiros 5 versículos, em nome de Jesus, e depois o versículo de número 14. João, capítulo 1, Evangelho, verso 1 diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Poder sentar, irmãos. Uma alegria poder estar com os irmãos aqui nesta noite e podemos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Temos, irmãos, nesta noite como meta, como intuito, nosso objetivo aqui nesta noite é responder 2 perguntas que Deus tem colocado no meu coração ao ler aqui estes versículos. 2 perguntas aqui pretendemos responder. A primeira delas é: por que Jesus Cristo é o Verbo de Deus? E a segunda pergunta que nós vamos aqui nessa noite meditar e respondê-la é: por que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, se fez carne? Glória a Deus por isso, e glória a Deus também, irmãos, pela sua maravilhosa palavra. Mas antes, irmãos, de respondermos essas perguntas, precisamos primeiro entender o autor dessas perguntas, conhecer um pouquinho sobre a pessoa de João, saber se João tinha realmente propriedade, se João tinha realmente autoridade para falar a respeito da pessoa de Jesus. Porque quando João declara e fala que Jesus é o Verbo de Deus, que Jesus é a palavra de Deus, para alguém declarar e falar isto, precisa ter muita intimidade com o Senhor. E quando, irmãos amados, olhamos para a vida de João, nós começamos a compreender e a entender algumas coisas que vão nos mostrar que realmente João tinha autoridade para falar a respeito do Mestre, para falar a respeito de Jesus. Quando olhamos, irmãos amados, para a vida de João, a tradição cristã diz que João, a Bíblia diz que ele era filho de Zebedeu, mas a tradição cristã diz que João era também filho de Salomé. E fala também a tradição que Salomé era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Zebedeu tinha outro filho chamado Tiago. Então eram 2 filhos, os filhos de Zebedeu. Diz mais, irmãos amados, diz que Tiago, ele era uma pessoa, o mais novo, o mais moço dos apóstolos de Jesus. Ele era irmão de Tiago. E diz também a palavra do Senhor que eles eram também discípulos de João Batista. Antes de serem chamados, Tiago e João, ao discipulado do Mestre, antes de serem escolhidos apóstolos de Jesus, Tiago e João e Tiago eram discípulos de João Batista. Faziam parte, aliás, dos ensinamentos de João Batista. Conheceram e viram as pregações de João Batista. Tinham certa intimidade com João Batista. Aleluia. E quando, irmãos amados, olhamos para o apóstolo João, nós vemos que João, ele tinha esta intimidade com João Batista, mas ao ser chamado por Jesus, ele também adquiriu intimidades com o Mestre.
Quando olhamos, irmãos amados, para a palavra do Senhor, nós vemos que na última Páscoa, a Páscoa derradeira, a Páscoa aquela em que Jesus anunciou ali a sua morte, anunciou aos discípulos que ele seria pego, preso e seria morto. Olhamos lá em João capítulo 13, versículo 23, que João declinou ali a sua cabeça ao ombro do mestre, ao peito do Senhor Jesus, e perguntou-lhe ali sobre quem é o que o traía. Reclinou a sua cabeça ao peito de Jesus e perguntou sobre quem era o traidor. Também vemos, irmãos, em João capítulo 17, o único registro dos evangelistas, o único evangelista que registrou a oração do Senhor Jesus a respeito dos próprios discípulos foi o apóstolo João. Entendo eu, creio eu, que João estava ali junto a Jesus no momento daquela aflição, no momento daquela oração, no momento em que o mestre estava prestes a ser capturado, no momento em que o mestre estava prestes a ser preso e ser morto naquela cruz, por mim e por você. Diz lá no capítulo 17 de João, então, que Jesus ali ora pelos seus discípulos, e João registra esta oração. Vemos também, irmãos amados, no momento da crucificação de Cristo, o único discípulo que se encontra aos pés do mestre é João. Vemos ali em João capítulo 19, versículo 26, que quem está ali aos pés do mestre é o apóstolo mais novo, é o novato, é o mais moço, é João. Diz ali então que Jesus olha para ele e incumbe João de uma missão, dizendo: cuida agora de Maria, essa será a tua missão. E não apenas isso, irmãos amados, mas quando olhamos para João capítulo 20, verso 8, nós vemos ali que na ressurreição de Jesus, dois discípulos, quando ficaram sabendo que o mestre havia ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado, dois saíram correndo. Pedro, e sabe quem era o outro? Era João. João saiu correndo para ver o mestre ressuscitado. Aleluia. João, meus irmãos amados, era íntimo de Jesus. João era íntimo da família do Senhor Jesus. Se ele era realmente filho de Salomé, como diz a tradição cristã, e Salomé era irmã de Maria, então João era primo de Jesus. Certamente João acompanhou ali Jesus quando era mais moço, sua adolescência. Iniciou ali o ministério de Jesus e foi chamado então a ser apóstolo do mestre. E quando eu olho, irmãos amados, os evangelhos, eu vejo que em todo momento, em todas as situações em que Jesus estava de maneira mais íntima com os seus discípulos, quem estava com ele era o apóstolo João. Aleluia. João, irmãos amados, era íntimo de Jesus. João estava muito próximo de Jesus em praticamente todos os momentos da vida do mestre, tanto lá nas suas obras, tanto nos seus ensinamentos, nas suas pregações, no momento em que ele falava ao povo, no momento em que ele escolhia os seus discípulos, no momento em que ele realizava prodígios e maravilhas. Enquanto Jesus curava, João estava ali. Quando Jesus ressuscitava mortos, João estava ali. Quando Jesus expulsava demônios, João estava ali. Quando o Senhor Jesus estava amargurado lá no Getsemane, João estava ali. Quando Jesus orava pelos seus discípulos, dizendo ao Pai: Senhor, guarda-os, Senhor, ajuda-os, João também estava ali. Ao ser pregado na cruz, nos seus últimos momentos de vida, aleluia, João estava aos pés de Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, quando eu olho para a pessoa de João, quando eu olho para a vida do apóstolo João, eu entendo sim que João tem propriedade para falar a respeito do mestre. Quando eu olho, irmãos amados, para a vida de João, eu vejo sim que João tem capacidade para falar a respeito de Jesus. Aleluia. E quando eu olho, irmãos amados, aqui para o primeiro capítulo do seu evangelho, no capítulo 1, nós vemos aqui nos primeiros versos desse capítulo que João faz uma revelação a respeito de Cristo. João faz uma revelação a respeito de Jesus. Ele diz ali que o verbo era
Deus, no verso número 1 que nós lemos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E lá no 14 ele diz que o verbo se fez carne, e ao se fazer carne, este verbo, esta palavra, ela habitou entre nós. Aleluia. E quando ele fala aqui, irmãos amados, habitou, significa esteve conosco, armou a sua tenda e se relacionou. Foi exatamente isto que Jesus fez quando estava nessa terra. Quando, irmãos amados, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele estava sobre os homens. Deus estava acima dos homens, sobre os homens, né? Deus estava acima dos homens, e Deus ali fazia escolha de alguém, escolhia um discípulo, escolhia um profeta, escolhia um mensageiro, e através dessa pessoa ele se relacionava com os homens. Através dessa pessoa ele falava com os homens. E assim foi, irmãos amados, até o nascimento e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando Jesus estava nessa terra, Deus já não estava mais acima dos homens. Agora Deus estava com os homens. Deus estava andando com os homens. Deus estava se relacionando com os homens. Mas quando Jesus então subiu aos céus, diz a palavra do Senhor em João 14, que agora Deus não estava mais sobre os homens, e Deus já não estava mais com os homens. Agora Deus se manifesta dentro dos homens, através do seu Espírito Santo. Aleluia! Importante, irmãos amados, deixarmos isso claro nessa noite, para começarmos a entender e compreender o que significa ser o verbo de Deus. Aleluia! Quando olhamos aqui, irmãos amados, para a expressão verbo, sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, enquanto que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Aqui, na origem desta palavra verbo, a definição é logos no grego. E logos no grego significa palavra, mensagem, aquilo que é dito. Mas, irmãos amados, quando eu olho para quem é João, quando eu olho para a pessoa de João, a descendência de João, a instrução de João, como João foi criado, eu entendo de uma outra forma, de uma outra maneira, que João, ao escrever o seu evangelho, claro, ele escreveu no grego porque era a língua oficial, para que as palavras pudessem, da época, para que as suas palavras pudessem chegar ao mundo inteiro. Mas o pensamento de João estava na sua língua materna. O pensamento de João estava na sua língua mãe, estava naquela língua que ele aprendeu desde pequenininho. E quando se falava de Deus, era nesta língua que é o hebraico. Quando olhamos, irmãos amados, para a língua original, para o hebraico, a palavra que corresponde, a expressão, aliás, que corresponde a logos no grego, é a palavra davar. Davar. Davar significa mensagem, palavra, no hebraico. E é interessante, irmãos amados, que esta palavra, ela vem de uma raiz de ber. E de ber aparece 2.666 vezes no Antigo Testamento, em 2.171 versículos. Além disso, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, esta expressão de ber, que é palavra, aparece 677 vezes, em 576 versículos. Sabe o que isso significa? A importância que Deus dá para aquilo que Ele fala. Aleluia! Que é através da fala de Deus que eu e você somos instruídos, que é através da fala, da expressão, da mensagem do Altíssimo que eu e você aprendemos enquanto estamos aqui nesta terra. Aleluia, que foi através da sua palavra, em Gênesis capítulo 1, que todas as coisas foram criadas. Aleluia, foi através do poder da sua palavra. Aleluia, é por isso que ela aparece mais de 2.666 vezes, em apenas 2.176 versículos.
É porque Deus valoriza a sua palavra, aleluia. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, serve para mim e para você, nos dias de hoje, aleluia, como instrução, como ensinamento, como direção, aleluia. Eu e você devemos estar conectados com a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E não apenas isso, irmãos amados, não apenas isso. Quando olhamos, irmãos, para essa expressão, nós vamos aprender um pouquinho aqui nessa noite e entender um pouquinho o que é quando nós vemos Jesus como a palavra, como o verbo. O que João quis dizer ao falar que Jesus era a palavra, o verbo de Deus. Aleluia. Esta palavra, irmãos amados, Dvar, são 3 letras do alfabeto hebraico. A letra Dalet, a letra Vet e a letra Resh. Interessante. E no hebraico, irmãos, cada letra tem um símbolo, tem um significado. E agora você vai começar a entender o que João quis dizer quando ele falou que Cristo é o verbo de Deus. Você já vai entender. A palavra Dalet, o símbolo dela é uma porta. O símbolo desta palavra é uma porta. E quando eu olho, irmãos amados, para João capítulo 10 e o versículo de número 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Olha o verbo se manifestando aí. Olha a palavra de Deus se mostrando aí, irmãos amados. E é interessante esse versículo. Parece que é algo contraditório, né? Porque Jesus disse o quê? Ele disse que aquele que entrar por ele vai primeiro o quê? Se salvar. Depois ele vai fazer o quê? Entrar e sair. Olha que interessante. Jesus disse que quem passar por ele sendo a porta, vai se salvar. Mas vai fazer o quê? Vai entrar e vai sair. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E entrar é o oposto de sair, né? Entrar é o contrário de sair. Irmãos amados, aquele que entra pela porta, que é Cristo, aleluia, ele sai do pecado, ele sai do engano, ele sai do erro, ele sai da escuridão, e ele passa agora para a luz, ele passa para a salvação, ele passa para uma vida eterna. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas para isso é necessário passar pelo verbo. Mas para isso é necessário passar pela palavra. É necessário passar pela porta, que é Cristo. Aleluia. E não apenas isso, diz que ele vai entrar e ele vai sair. Aleluia. Ele vai entrar e ele vai sair. E lá neste lugar que ele vai sair, ele vai encontrar algo para a sua vida. Diz aqui a parte C, a finaleira do versículo, né? Que vai sair e ele vai achar o quê? Comida, alimento, pastagem. Aleluia. Você só é alimentado pela pessoa de Jesus. O único alimento que pode te sustentar aqui nesta terra é o verbo vivo. Aleluia. O único alimento que pode te dar força enquanto você estiver aqui nesta terra é o verbo de Deus. Não há outro alimento que possa te manter vivo espiritualmente, viu? Se não for o verbo, se não for a palavra, se não for o próprio Cristo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos amados, quando falamos de porta, também há um outro conceito de porta, que é caminho, não é verdade? Quem entra por uma porta, ele está se dirigindo por um caminho, ou está indo para um caminho, né? Abriu uma porta, ele segue, se estiver caminhando, abre a porta e segue o seu caminho. Em João capítulo 14, o verso 6, Jesus disse que ele é o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Irmãos amados, só o verbo, ele é o caminho. Só o verbo é a vida. Aleluia. Só o verbo, louvado é o nome do Senhor, é a verdade. Aleluia. Porque ele é a palavra, ele é o verbo. Irmãos amados, quando falamos em porta, falamos de caminho e falamos o que também? Falamos de ligação, não é verdade? Quando abrimos uma porta, nós estamos ligando um ambiente ao outro, não é verdade? Uma porta liga um ambiente ao outro. Uma porta liga um setor ao outro. Uma porta pode ligar um quarto a um corredor. Uma porta pode ligar uma sala a um corredor. Uma porta pode ligar uma sala a uma cozinha.
Uma porta, como lemos antes, ela pode nos levar de dentro para fora. Uma porta, ela faz o quê? Uma ligação. Aleluia. Uma porta faz uma mediação. Louvado é o nome do Senhor. Quando olhamos para 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, nós vemos Paulo dizendo que, porque há um só mediador, há um só ligador entre Deus e os homens, o Verbo, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Somente o Verbo, irmãos amados, somente a palavra é capaz de nos ligar a Deus. Não há outro verbo, não há outra palavra, não há nenhum outro nome próprio ou concreto, aleluia, que possa nos ligar a Deus. Somente o Verbo, só Ele, só o Verbo, só a palavra, somente Cristo pode nos ligar a Deus. Não há nenhum outro nome, aleluia, não há nenhum outro mediador, não há nenhuma outra ligação aqui nesta terra que possa nos ligar a Deus, se não for o Verbo vivo, aleluia, se não for a palavra viva chamada Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados, quando olhamos para a palavra do var, nós vimos que são 3 letras, né? Dalet, mas também a letra vet ou bet. O símbolo dessa letra é uma casa. É uma casa. E casa significa habitação, morada. Olha o verbo aí. Aleluia. Quando olhamos, irmãos amados, para João capítulo 14 e o versículo de número 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra. E meu Pai o amará. E viemos para ele e faremos nele morada. Aleluia. E faremos nele morada. Irmãos amados, o verbo é casa. O verbo é habitação. Louvado é o nome do Senhor. Se você ama Ele, aleluia, se você guarda a palavra dEle, não apenas o verbo vai habitar na tua vida, mas o Pai vai habitar na tua vida com Ele. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa podemos dizer que Cristo habita na minha vida. Que coisa maravilhosa podemos dizer que Cristo habita na minha casa. Que coisa maravilhosa podemos dizer que Cristo habita juntamente comigo e a minha família. Aleluia. E irmãos amados, Ele só pode fazer isso porque Ele é o Verbo. Ele só pode fazer isto porque Ele é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E quando, irmãos amados, falamos de habitação, aliás, quando falamos em casa, falamos de morada, mas também falamos de habitação. Olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, o versículo de número 20. Gálatas 2, 20. Jesus falando, aliás, Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ele mora contigo e Ele também habita contigo, porque Ele é o Verbo vivo. Aleluia. Quando falamos, irmãos amados, de casa, de habitação, não tem como falar de família. Não tem como falar daqueles agregados que moram naquela casa, que moram naquele lar, que moram naquela habitação. Aleluia. A palavra do Senhor em João capítulo 2 e o versículo de número 11 fala a respeito de um milagre. Os versículos anteriores relatam ali o ministério inicial de Cristo. Jesus iniciou, João capítulo 2, versículo 11, Jesus principiou ou iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos amados, o ministério inicial de Jesus aconteceu em um casamento. Jesus iniciou o seu ministério fazendo um milagre, transformando água em vinho. E isto aconteceu na cerimônia, em uma festa de casamento. Sabe por quê, irmãos amados? O Senhor Jesus estava mostrando para mim e para você hoje o interesse que Ele tem na minha e na tua família.
Aleluia. Ele quer habitar com você, Ele quer estar com você, Ele quer se relacionar com você, mas também na tua casa, você e a sua esposa, você e o seu marido, você e os seus filhos. O Senhor quer habitar contigo, Ele quer estar contigo, aleluia. Ele quer fazer um milagre lá na tua casa, no seio da tua família, porque foi assim que Ele iniciou o seu ministério, aleluia, é fazendo um milagre lá naquela festa de casamento. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E quando olhamos, irmãos amados, ainda para essa expressão do var, nós vemos a última letra, que é a letra resh. A letra resh, o símbolo dela é uma cabeça. E quando olhamos para a palavra de Deus, Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Ele é Cristo, o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Olha o verbo aí, aleluia. O verbo é o cabeça, a palavra é a cabeça da igreja, aleluia. Aquele que deu a sua vida para a igreja, aquele que deu a sua vida para mim, por mim e por você, Ele é o cabeça. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, a palavra do Senhor diz que: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aí está, irmãos amados, a comprovação que Cristo é o verbo, aleluia. Cristo é a palavra de Deus, louvado é o nome do Senhor. Ele é a expressão máxima do nosso Senhor, aleluia. Ele é a palavra de Deus viva que encarnou e veio a esta terra, por mim e por você. Ele se manifestou aqui, irmãos amados, nesta terra, neste lugar, como palavra viva, como palavra de Deus, em todos os sentidos da sua vida, aleluia. Em todos os sentidos da minha e da tua vida, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo que veio dos céus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Cristo é verdadeiramente o verbo de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Creio que respondemos a primeira pergunta, não é verdade? Se Cristo é verdadeiramente a palavra de Deus, o verbo do Altíssimo. Agora temos, irmãos amados, uma segunda pergunta para responder: por que o verbo se fez carne? Por que este verbo se fez carne e Ele habitou entre nós? Por que será? Selecionei aqui 4 motivos rápidos, tá bom? Poderíamos aqui citar muitos motivos, mas vamos aqui 4 motivos. Por que esse verbo habitou entre nós? Por que esse verbo se fez carne, aleluia, e Ele esteve aqui nesta terra? Por qual motivo? Primeiro motivo: o verbo se fez carne e habitou entre nós para nos salvar e nos reconciliar com Deus. João capítulo 3 e o versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus se tornou, aleluia, carne. O verbo veio a esta terra para a minha e para a tua salvação. Ele não veio para condenar o mundo, não. Ele veio para salvar este mundo pecador. Aleluia. Ele veio para salvar a minha e salvar a tua vida. Há esperança, aleluia. Há esperança no verbo vivo. Há esperança no verbo de Deus, aleluia. Há salvação na pessoa de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo fala que: porque nós, sendo inimigos, nós fomos o quê? Reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Cristo Jesus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Eu e você, nós somos agora reconciliados com Cristo pelo verbo vivo. Aleluia. O verbo veio a esta terra, o verbo se fez carne e veio aqui a esta terra para nos reconciliar com Deus. Aleluia. Agora você tem acesso ao Pai.
Agora você pode dobrar os seus joelhos, ou você pode fechar os seus olhos, ou você pode simplesmente clamar a Ele, e Ele vai te ouvir. Sabe por quê? Porque o Verbo esteve aqui nesta terra, porque o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo deu a sua vida por mim e por você. Aleluia! E agora nós fomos reconciliados novamente com Cristo, e nós temos o livre acesso ao Pai. Louvado é o nome do Senhor. Segundo motivo, irmãos amados, porque o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Segundo motivo é para nos mostrar o seu grande amor. Aleluia. O Verbo habitou entre nós. O Verbo se fez carne para mostrar o grande amor de Deus pela minha e pela tua vida. Olha o que fala a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, e o versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que por Ele vivamos. Aleluia. Irmãos amados, a manifestação do amor de Deus não está naquilo que tu pede a Ele e Ele te responde. A manifestação do amor de Deus não está na cura ou em um milagre. A manifestação do amor de Deus não está em uma porta que se abre. Não. A manifestação do amor de Deus está no Verbo. Aleluia. A manifestação do amor de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A manifestação do amor de Deus está no seu Filho amado, que habitou entre nós e esteve aqui nesta terra e deu a sua vida, aleluia, por mim e por você, aleluia. O amor de Deus é manifestado no Verbo vivo que esteve aqui nesta terra. João capítulo 13, o versículo 16, você sabe de cor, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Este é o amor de Deus, viu? O amor de Deus se fez carne e o amor de Deus habitou entre nós. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E o amor de Deus, Ele está aqui nessa noite. O Verbo, Ele está aqui nessa noite. A palavra de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. E Ele te diz que te ama. Aleluia. Ele diz que deu a sua vida por ti lá na cruz do Calvário. Ele diz que há um projeto, que é um plano na tua vida. Aleluia, porque Ele é o Verbo vivo. Louvado é o nome do Senhor. O terceiro motivo, irmãos queridos, porque o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós, é porque é para ser, aleluia, o nosso exemplo. Olha o que fala a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Quem segue pisadas é aquele que vai atrás. Quem segue pisadas não vai na frente e também não vai do lado, viu? Quem segue pisadas vai atrás. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós para dar o exemplo para mim e para você, que há esperança, aleluia, que tem como vencer, aleluia, que nós vamos conquistar, que nós vamos conseguir, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. 1 João capítulo 2, o versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. O Verbo se fez carne, irmãos, e habitou aqui nesta terra para ser o exemplo para mim e para você. Não existe maior exemplo, não existe outro exemplo tão significativo, aleluia, quanto o Verbo vivo, quanto a pessoa de Jesus. Ele é o maior exemplo, aleluia. Ele é o maior exemplo. Ele é o exemplo que eu e você devemos seguir. Ele se manifestou, ele veio a esta terra. O Verbo esteve aqui nesta terra para mostrar para mim e para você que ele é o exemplo, aleluia, e que é ele que nós devemos imitar e seguir. Somente ele, aleluia, não há outro, viu? O homem é falho, a mulher erra,
Aleluia. O homem falha, o homem erra, o homem faz os seus projetos falhos, mas Cristo nunca erra, Ele nunca falha. Aleluia. E Ele não desiste jamais. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E o quarto, irmãos amados, e último aqui, motivo pelo qual o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Sabe por quê? Para um dia Ele poder nos levar com Ele. Aleluia. Ele se fez carne e Ele habitou aqui nesta terra, porque Ele precisava vir para nos levar. Aleluia. O Verbo se fez carne, a palavra habitou aqui nesta terra, porque Ele precisava vir para nos levar. João capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. O Verbo se fez carne, querida igreja. O Verbo se fez carne. Aleluia. Você que nos assiste aí nessa live, para um dia te levar para o céu. Aleluia. O Verbo se fez carne para preparar um lugar, para preparar um ambiente, para preparar uma morada, como Ele mesmo disse, nas mansões celestiais, para que um dia eu e você possa estar para sempre com Ele, com o Pai. Aleluia. O Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Louvado é o nome do Senhor, para que nós possamos estar para todo sempre com Ele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E o Verbo, irmãos amados, a palavra de Deus encarnada, o Verbo vivo, aleluia, Ele é capaz de restaurar a nossa aliança com Deus. Aleluia. E eu digo para você que hoje, aqui neste lugar, aleluia, Ele nos convida a abrir os nossos corações, a abrir os nossos sentimentos, a abrir as nossas vidas, a nos aproximar dEle e receber esta palavra, aleluia, receber este Verbo nas nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor, para podermos estar para sempre com Ele. O Verbo, irmãos amados, Ele está se manifestando aqui nessa igreja. O Verbo, a palavra, está se manifestando aqui neste lugar. Aleluia. E eu quero convidar você a chegar mais perto deste Verbo, a chegar mais perto desta palavra. Ficamos em pé, irmãos. E eu quero aqui lançar um convite em nome de Jesus a você nesta noite. Você já entendeu, você já compreendeu que Cristo é verdadeiramente o Verbo, que Cristo é verdadeiramente a palavra do nosso Deus. Aleluia. A mensagem que deveria ser enviada. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero te convidar a chegar mais perto deste Verbo, a chegar mais perto desta palavra. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele como Verbo, porque Ele como palavra, Ele tem uma palavra para te dar. Aleluia. Ele tem algo para te entregar aqui nesta noite. Quem sabe alguém aqui no nosso meio nesta noite que ainda não recebeu este Verbo, que ainda não recebeu esta palavra na sua vida. Você tem essa oportunidade. Estamos aqui convidando você a vir até aqui à frente e entregar a sua vida a este Verbo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A esta palavra, aleluia, que veio dos céus para se manifestar, aleluia, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, para um dia poder levar você com Ele. Há alguém aqui nessa noite? Alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com esse Verbo? Há alguém aqui nessa noite que está distante do Verbo? Aleluia. As portas estão abertas, a oportunidade está dada, viu? Para você chegar novamente perto do Verbo de Deus. Quem sabe você anda enfermo, quem sabe a enfermidade tem chegado à porta da tua casa. Aleluia. O
Verbo está aqui e Ele tem uma palavra para te dar, viu? Fique curado em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Quem sabe você está enfrentando lutas e tribulações lá na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o Verbo, aleluia, o Verbo se fez carne e Ele está aqui nessa noite e Ele tem uma palavra da parte de Deus para você. Venha, as portas estão abertas, a oportunidade para você aqui nessa noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto, irmãos, nessa noite a presença do Verbo aqui. Aleluia. Se você sentir vontade de verbalizar algo para Ele, diga nessa noite. Se você tem vontade de dizer para Ele: Senhor, Tu és maravilhoso, diga para Ele nessa noite. Se você tem algo para declarar para Ele, diga para Ele nessa noite. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O Verbo está aqui nessa noite. Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Oh, glória a Deus. Se isso não é amor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O céu não é real. Oh, Verbo vivo. O Verbo está aqui nessa noite. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos orar ao Verbo. Vamos orar ao Verbo vivo nessa noite. E o Verbo vai fazer milagres na tua vida. Nosso Deus e Pai. Ó Pai querido, estamos em tua presença aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Ó meu Pai, pois o Senhor, seu Filho amado Jesus Cristo, o Verbo vivo, a tua palavra que habitou no meio de nós. Aleluia, esta palavra viva e verdadeira. Oh, esta palavra que transforma. Aleluia. Esta palavra que renova. Esta palavra que une. Esta palavra que reconcilia. Esta palavra que cura. Aleluia. Esta palavra que penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito. Esta palavra que salva a vida do mais vil pecador. Oh, Senhor, penetra lá nesta família agora. Penetra, Senhor, no coração desta família, deste homem, desta mulher, deste casal. Não há doença, não há enfermidade que possa ficar diante desta palavra. Não há sessão. Amém. Aleluia. Não há tribulação, não há doença. Amém. Não há nada que possa contra este Verbo, contra esta palavra. Aleluia. E esta palavra está aqui nessa noite. Esta palavra está no meio do seu povo. Esta palavra está aqui nesta casa. Aleluia. Recebe a palavra no teu coração. Recebe a palavra na tua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pelo Verbo que habitou no meio de nós e se manifesta na tua igreja e na tua casa, Senhor. Cura nessa noite, renova nessa noite, reconcilia nesta noite, em nome de Jesus, em nome do Verbo, em nome da palavra nessa noite, Pai, e faz a tua obra nessa vida, nesta família, nesta casa e nesta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus.